Hoje, domingo 26 de julho, eu quero te cumprimentar em nome de Cristo Jesus, que você tenha um culto abençoado hoje conosco aqui e dizer a você que hoje está mais perto o dia de nos reencontrarmos para o culto presencial. O culto presencial, na parte da manhã, será a partir do segundo domingo de agosto, dia 9 de agosto, às 9 horas da manhã, com ministração da Ceia do Senhor. A nossa igreja vai estar, cada banco da igreja vai estar comportará apenas, por causa do distanciamento social, 3 pessoas. Então nós teremos um banco com 3 pessoas, o banco de trás não terá ninguém, o outro banco com 3 pessoas, o outro banco não terá ninguém e assim por diante. Isso quer dizer, irmão, que haverá uma limitação em termos de número de pessoas na igreja. Desta forma, eu gostaria de dizer a você, se for possível a ti, no grupo de Zap da nossa Igreja Presbiteriana de Irajá, que você ali coloque a informação, se você deseja participar, estar conosco nesse culto do dia 9 de agosto, 9 horas da manhã, com a ministração da Santa Ceia. Porque assim nós faremos inscrição para que as pessoas que querem vir neste culto, já que nós seremos obrigados pelo decreto do governador, pela questão do distanciamento social, ter um número reduzido de pessoas dentro da igreja. Então, no grupo de Zap da igreja, ou diretamente falando com a secretária da igreja, irmã Vanessa, diga para ela que você gostaria de estar no culto, para que ela possa fazer o registro do teu nome, tá? E não deixe de vir, irmão, porque estaremos contando com você, porque teremos um número limitado de pessoas dentro do templo, na faixa entre 48 a 54 pessoas no máximo que poderemos ter, inclusive usando a galeria da igreja também desta forma, com o distanciamento. Então, querido, coloca no grupo da igreja o teu nome para que a irmã Vanessa possa registrar. E que Deus te abençoe e que seja um culto maravilhoso, dia 9 de agosto, 9 horas da manhã, domingo, com a ministração da Ceia do Senhor. Estamos de volta à Igreja de Irajá, novamente as portas vão se abrir para adorar ao Senhor. Vamos adorar a Deus, dar tributo a quem é de direito, que daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém? Me ajudem aí. Adorar o Senhor e dizer que só Ele é bom, só Ele é digno. Como agradecer por tudo que tem feito por mim, por você, por todos nós. Me ajude, a garganta tá. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim. Sua
Deus abençoe a todos. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso número 9, que diz assim: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra e nos edifique com a mesma. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz.
fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Quero te convidar neste momento agora, querido irmão e irmã, para que você abra a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52, num texto muito conhecido pelo povo de Deus. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida hoje também. Diz assim a palavra do Pai: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Nós temos uma história maravilhosa que mostra um clamor de um homem anônimo, podemos falar assim. Ainda que você aqui encontre o nome dele como sendo Bartimeu, é interessante você saber que Bartimeu significa filho de Timeu. Então, na verdade, o próprio nome dele, Bartimeu, estava exaltando não a ele, mas ao pai dele, ou seja, aquela criança que nasceu, que recebe o nome de Bartimeu. O significado deste nome, que era muito importante, o significado do nome para a criança pelo povo de Israel, pelo povo judeu, ele recebe o nome filho de Timeu. Bartimeu, significado filho de Timeu. Então, na verdade, nós temos alguém aqui que não tem um nome, mas que é reconhecido pelo seu próprio pai, mas não por ele mesmo. Na verdade, temos aqui então alguém que em relação ao seu nome, é anônimo. Há um anonimato, porque as pessoas o reconhecem como sendo filho de outra pessoa, mas não reconhecem ele como sendo ele mesmo. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós nos sentimos, na verdade, um tremendo anonimato, sendo reconhecidos ou conhecidos por causa de um parente, por causa de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, mas as pessoas não reconhecem a nós mesmos por nós mesmos. Quantas vezes nós nos sentimos assim, sendo reconhecidos, amados, pelo lugar que nós trabalhamos e não pelo trabalho bom e fiel e eficaz que realizamos naquele local, e sim pelo local onde estamos inseridos como trabalhadores. Quantas vezes você não se sente assim na sua vida, se sente no anonimato, sendo reconhecido por coisas que não te representam? Bartimeu é reconhecido por ser filho de Timeu, e não por ele ser quem ele era. Mas Bartimeu, ele na sua vida, ele executa um grande clamor. E aí você observa a história fala que e foram para Jericó, versículo 46, e quando ele saía de Jericó, aparentemente parece que nós temos aqui algo que não está de acordo, não há concordância, não há harmonia. Como é que Jesus foram para Jericó, Jesus e seus discípulos, e quando ele saía de Jericó? Mas é fácil entender quando você reconhece que havia duas Jericós, a Jericó, cidade antiga, e a Jericó, cidade nova, construída pelo rei Herodes. Aí você vê então que não há nenhum problema em relação ao que a Bíblia fala aqui, porque havia duas cidades de Jericó. Mas o que a gente observa então é que Bartimeu, ele estava, diz a Bíblia Sagrada, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Se ele estava sentado à beira do caminho, por onde Cristo haveria de passar, entendemos então que ali ele está num canto. E na verdade a vida de Bartimeu, aquele que era filho de Timeu e que vivia numa espécie de anonimato e era mendigo,
precisando da ajuda de terceiros, esse Bartimeu estava num canto, no canto da estrada. Ele estava, como diz a Bíblia Sagrada, assentado à beira do caminho. Ele estava no canto do caminho, no cantinho do caminho. E a vida dele, na verdade, era essa. Ele vivia sempre à margem, no canto do caminho, à margem do caminho. Ou seja, ele não representava nada para ninguém. E aí eu quero falar com você também nesse momento, porque muitos de nós nos sentimos assim nas nossas vidas. Nos sentimos num canto, deixados num cantinho, deixados de lado, deixados à margem. Não somos importantes para ninguém, não representamos nada para ninguém. Se nós desaparecermos hoje desta vida, ninguém irá sentir nossa falta. Nos sentimos como Bartimeu, alguém que vive à margem do caminho ou na beira do caminho. Mas aí você vai observar que esse Bartimeu que vive à margem do caminho, esse Bartimeu, ele levanta um clamor. Ele levanta um clamor a Deus, um clamor ao Senhor Jesus, porque o versículo 47 fala: ouvindo ele, que era cego, que Jesus Nazareno estava a passar por lá, ele começa a clamar e volta a falar sobre essa questão do clamar. Clamor é a oração na mais alta intensidade, no seu mais alto grau. Clamor é quando você ora e você, de maneira de 100%, você foca na oração que você está fazendo a Deus, ao Senhor Deus. E ali, Bartimeu sabia que era a oportunidade da sua vida. Ele que sempre esteve à margem, que sempre esteve no canto, que sempre foi deixado de lado por todas as pessoas, tinha oportunidade única de ver sua vida restaurada, porque o profeta de Nazaré, chamado Jesus, que significa o Salvador, estava passando por aquele lugar. Então Bartimeu mostra que ele podia ser cego, mas ele tinha discernimento e ele tinha conhecimento, porque a maneira que ele expressa e ele chama Jesus mostra esse discernimento e esse conhecimento. Como ele chama Jesus? Ele fala, filho de Davi. E se ele clama, filho de Davi, entende-se então que o clamor é algo feito com insistência. Então ele ficou por diversos momentos gritando naquele lugar, filho de Davi, filho de Davi. E não somente ele fala dessa forma, mas ele fala, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele pede para que Jesus olhasse para ele e tivesse compaixão por ele, tivesse amor por ele. Ele está pedindo para ser olhado, para ser querido, porque ele é aquele, lembra, que ficava no canto, que ficava à margem da estrada, no canto da estrada, junto ao cantinho da estrada, aquele que ninguém prestava atenção, aquele que era um anônimo, porque o seu próprio nome refletia não a ele mesmo, refletia ao pai dele, Bartimeu, significado filho de Timeu. Era assim que as pessoas o chamavam, aqueles que se aproximavam dele, que eram pouquíssimas pessoas. Então agora ele, Bartimeu, clama. E ao clamar, ele chama Jesus pelo nome e mostra conhecimento, porque ele fala filho de Davi. Então ele reconhece que aquele que estava passando vinha da descendência do rei Davi. E as escrituras sagradas falavam claramente que o Messias enviado por Deus, o Salvador enviado por Deus, viria da descendência do rei Davi. Então agora ele coloca, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É como ele dissesse, Jesus, eu sei que quem tu és, eu sei que tu és da descendência de Davi, eu sei que tu és o Messias, que as escrituras sagradas dizem que haveria de vir, eu sei que é você, Jesus. Então ele clama a Jesus que tivesse compaixão, amor, coisas que nenhuma daquelas pessoas da sua época tinham para com ele. E então, nessa hora, observamos no verso 48, a repreensão da multidão. A multidão queria continuar caminhando com Jesus. A multidão queria continuar ouvindo as palavras do Mestre. A multidão queria continuar vendo Jesus falar coisas maravilhosas dos altos céus. A multidão se sentia bem caminhando com Jesus. Mas a multidão não entendia que esse caminhar com Jesus não era só para ela, a multidão. Mas esse caminhar com Jesus era também para outras pessoas, para aqueles que tinham necessidades, como Bartimeu que ali estava. Então,
então, nessa hora, a Bíblia fala que muitos o repreendiam. Pessoas da multidão repreendiam. Pessoas que deveriam trazer ele ao encontro de Jesus estavam repreendendo ele. Nessa nossa vida, muitas das vezes, quando queremos adorar a Deus, quando queremos chamar, declamar o nome do Senhor, nós não somos encorajados a fazer isso. Muitas vezes nós somos repreendidos pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque a multidão que estava ao redor de Jesus estava também perto dele, Bartimeu. E essa multidão, ao invés de chamar ele, puxar ele, trazer ele que era cego ao encontro do mestre, essa multidão prefere ficar com Jesus e negar a Bartimeu a possibilidade da restauração da sua própria vida. Então, nessa hora, essa multidão repreende. E repreendia dizendo para que ele se calasse, não incomode o mestre, não chame o mestre, fique calado, porque nós queremos estar usufruindo da presença dele, e você está atrapalhando que nós possamos usufruir da presença do mestre. Mas Jesus não veio apenas para alegrar as pessoas, Jesus veio também para aqueles que sofrem. Jesus diz claramente, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E talvez você que está me vendo agora nessa câmera, vendo nesse culto online, talvez você seja um desses doentes, doente do corpo físico, doente na alma, no espírito, na mente, nos sentimentos. Talvez você esteja doente e esteja clamando, e muitos estejam repreendendo você. Mas olha o exemplo que acontece com Bartimeu. Quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, quanto mais as pessoas repreendiam ele, a Bíblia fala para nós no verso 48 e 49, mas ele gritava mais. Quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava mais. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele invoca a Deus, que está ali andando, encarnado homem, Jesus, para que olhasse para ele e tivesse misericórdia da vida dele, porque ele olhava para ele mesmo e ele via que ele não era nada aos olhos das pessoas que por ali passavam. A prova estava, a multidão o repreendia, a multidão mandava ele se calar, mas ele não se calou, não se sentiu intimidado, não se sentiu constrangido, mas continuou clamando, mesmo não enxergando, porque era cego, continuou clamando e gritando o nome de Jesus, e mostrava mais conhecimento. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha para mim, veja a minha situação, e tenha piedade da minha vida. Neste momento, então, a Bíblia fala, verso 49, que Jesus parou, e quando Jesus parou, não somente Jesus parou, mas a multidão que queria continuar avançando, continuar caminhando, continuar sua caminhada, sua jornada junto a Jesus, teve que parar também. Porque quando Cristo para, a multidão que queria fazê-lo avançar, teve que parar, porque a multidão, mesmo sendo contrária a Bartimeu e mandando ele se calar, essa multidão tem que ser submissa a Jesus. Porque Jesus é Deus e está acima, querido amigo e amiga, e essa palavra é ótima para o teu coração. A multidão que vem contra você, ela não tem força contra Jesus. Se Jesus parar e olhar para você, a multidão que está contra ti e que manda você se calar e que manda você ficar quieto e quieta e que te repreende, ela tem que parar com a repreensão, parar de mandar você se calar, porque Jesus é maior que a multidão. Jesus é Deus. A Bíblia fala, parou Jesus e disse para os seus discípulos, chamai-o, chamem aquele que me chama de filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chame aquele que me chama filho de Davi, tem compaixão, piedade de mim. Chame este homem. Então os discípulos foram até lá, foram até o cego, dizendo a ele, tem bom ânimo, tem alegria, tenha força. Você se sente como aquele que fica ao canto? Você se sente como aquele que não é nada? Você se sente num tremendo anonimato? Você se sente como uma pessoa que ninguém olha, ele se interessa por você? Tem alegria, tem bom ânimo, porque se a multidão não te olha, não te quer, não te ama e não quer te ver bem, existe um que está acima da multidão, que mandou te chamar, e nós estamos aqui servindo a Ele, somos discípulos dEle, e estamos dizendo a você, tem bom ânimo, porque o Mestre mandou chamar você.
E então, nessa hora, disseram, levanta-te, levanta-te, porque ao chão ele estava, como ele vivia sempre. Ele te chama. Olha que palavra maravilhosa. Jesus está te chamando. Jesus chama a ti. Jesus chama você pelo teu nome. Jesus reconhece você como sendo uma pessoa, um ser humano digno e que deve ser tratado com todo carinho, com todo respeito, com toda piedade, com todo amor, com toda compaixão e com toda misericórdia que pode vir dos altos céus. Jesus te chama. E quando ele recebeu essa palavra, o homem cego, diz a Bíblia Sagrada, deu um salto e lançou de si a capa. Alguns historiadores dizem que os romanos entregavam capas para aqueles que viviam nas estradas, para aqueles que eram pobres, porque a capa protegia do frio, a capa protegia da chuva, a capa protegia do sol, e os romanos então entregavam essas capas para essas pessoas, e essas capas eram símbolos, que essas pessoas eram pessoas miseráveis, pessoas que andavam pelas ruas, pessoas que não tinham ninguém, as capas que eram dadas pelos romanos. Os historiadores dizem isso, e esse homem tinha essa capa. Mas a Bíblia fala que ele pega a capa que foi dada a ele pelos romanos e que era símbolo da sua mendicância, dele não ter ninguém na sua vida, e ele lança de si a capa, o bem material mais precioso que ele tinha. Ele lançou de si a capa. Por quê? Porque ele encontrou um bem muito mais precioso que o bem material, que era a capa. Ele encontrou o bem precioso, que era o Filho de Deus, Jesus, o único que poderia restaurar a sua vida e dar a ele a condição de vida eterna junto a Deus. Então ele lança sua capa, ele se dá um salto, mesmo cego sem enxergar. A alegria era tanta que ele dá um salto e fica de pé. E então ele vai ao encontro de Jesus. E Jesus lhe pergunta ao homem: que queres que eu te faça? A pergunta que Jesus Cristo faz àquele homem, a resposta é uma só. Cristo sabe, mas Cristo perguntou: clamaste por mim, eu te ouvi. A multidão te repreendeu, eu parei, e ao parar, fiz a multidão parar também, de ir contra você, porque o meu olhar agora está sobre você, e no meu olhar sobre você, a tempestade não pode te alcançar, não pode te machucar. E Cristo fala: que queres que eu te faça? A multidão está calada, a tempestade está passando, e eu pergunto a você: que queres que eu te faça? Senhor, diz o homem, que eu torne a ver. Eu enxergava quando menor, mas depois fiquei cego. Eu quero tornar a ver, Senhor. E quando ele faz essa pergunta, nós temos que tomar cuidado, porque quando Cristo faz essa pergunta para nós temos que saber responder. E às vezes nós pedimos coisas que não temos necessidade alguma a Deus. Muitas das vezes fazemos pedidos a Deus que não há necessidade nenhuma, porque são coisas desnecessárias para a nossa vida. Mas aquele homem, não. Aquele homem pediu o que ele precisava, e nos ensina a fazer isso também. Ele chega para Jesus e fala: mestre, eu só quero uma coisa, que eu torne a ver, porque eu tornando a ver, eu não serei só conhecido como filho de Timeu. Tornando a ver, eu poderei trabalhar, eu poderei ganhar meu dinheiro, eu poderei me sustentar, e eu poderei ser eu mesmo mestre, e não apenas alguém que fica no canto de uma estrada, à margem de um caminho. Então Jesus lhes disse: vai, porque a tua fé te salvou. E nessa hora a Bíblia Sagrada mostra então que esse homem volta a enxergar. E na hora que ele volta a enxergar, o primeiro rosto que ele vê é o rosto, os olhos de Jesus Nazareno, o Filho de Deus, que ali estava curando a sua vista e tirando toda a trave que estava nos seus olhos e fazendo ele novamente enxergar. A Bíblia fala e termina assim: imediatamente tornou a ver esse homem. Foi para casa? Foi embora? Não. A Bíblia fala: tornou a ver o homem imediatamente e seguiu a Jesus estrada fora. Que hoje você possa ver, enxergar, que mesmo que as pessoas não te tratem bem, mesmo que as pessoas não te valorizem, mesmo que você se sinta no anonimato, mesmo que você esteja à margem da estrada, existe um que para a multidão dos inimigos, daqueles que nos repreende, às vezes sem ter motivo algum, nos repreende, para poder atender a você,
e tirar as traves dos seus olhos, para que você possa olhar os olhos do Salvador. Vai, querido irmão e irmã, vai, querido amigo e amiga, vai. Siga a sua vida com Deus, porque a tua fé te salvou. E siga Jesus estrada afora. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, neste momento adentramos tua presença através da palavra de oração. Coração está alegre, porque sabemos que está próximo ao Pai amado de vermos nossos irmãos novamente na tua casa, ainda que com um número limitado de pessoas. Queremos agradecer ao Pai amado, ao Pai, a tua presença, o teu amor sobre a Igreja Presbiteriana de Irajá e sobre os nossos amigos. Tantas bênçãos ao longo desses meses de pandemia temos visto o Senhor realizar. Nos corações lutados, o Senhor confortou, ó Pai, ao longo desses meses. E como tivemos pessoas que perderam os seus, como tivemos pessoas que ficaram adoentadas, mas o Senhor sempre esteve ao lado de cada uma dessas pessoas, sustentando, confortando, até mesmo aqueles que estavam enlutados. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa a tua igreja de maneira geral em toda a face da terra. Abençoa as nações da terra. Abençoa as famílias desta terra. Abençoa as famílias desta casa, Senhor Deus. Sê conosco, ó Pai amado. Sê com este que está agora ao alcance da nossa voz, que está orando conosco agora na sua casa, no seu local de trabalho, Senhor Deus, essa pessoa que está adoentada em termos físicos, está adoentada em termos emocionais, ó Pai amado, que o Senhor derrame a tua unção de cura sobre esta pessoa, sobre aquele que está no hospital internado, ajuda essa pessoa, ó Pai, para que ela possa voltar para a sua casa, curada, restabelecida na sua saúde. Seja, Senhor Deus, ó Pai, com o retorno da tua igreja, que seja de forma, Senhor Deus, cheio, pleno da sua presença, pleno da sua bênção neste lugar. Que seja um momento, ó Pai, que possamos sentir novamente a comunhão com os irmãos de forma horizontal e a comunhão junto com os irmãos de forma vertical ao teu coração. Abençoa, Senhor, porque só o Senhor pode abençoar. Em ti confiamos e sabemos que o Senhor nos livra da prisão do cárcere, seja ele psicológico, emocional ou físico. E sabemos, ó Pai amado, também que o Senhor é aquele que nos retira do cantinho da estrada, às margens da estrada, e nos dá um nome, ó Pai, e nos levanta, nos coloca de pé, tira a trave dos nossos olhos e nos faz enxergar os olhos do teu Filho, Jesus Cristo, olhos do nosso Salvador. Em nome dele, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção, querido irmão e irmã, e caro amigo e amiga, e se você assim o quiser, coloque a sua mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã e amigo visitante, seja agora sobre as vossas vidas, sobre os vossos corações, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre a vossa saúde, sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.